Você já parou para pensar no que realmente te impede de conquistar tudo o que deseja? De ser aquela pessoa que se destaca, que tem energia, que está sempre no controle de sua vida? Se você se sente preso, fraco, como se algo estivesse te segurando, saiba que você não está sozinho. O pior é que muitas vezes esse bloqueio não vem de fatores externos, mas de dentro de você. E se eu te dissesse que existe algo que você pode fazer agora para mudar isso? Algo simples, mas poderoso, que pode transformar sua mentalidade e sua realidade em um único movimento. Pode parecer difícil de acreditar, mas o que você vai descobrir hoje vai te fazer olhar para suas fraquezas de uma forma completamente diferente. Prepare-se para um novo começo, para deixar para trás aquele sentimento de impotência e dar o primeiro passo rumo ao seu verdadeiro poder. O segredo está mais perto do que você imagina. Está pronto para descobrir o que você pode fazer agora para mudar sua vida? Então fique comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder mais vídeos como este. Vamos juntos nessa transformação. A sensação de fraqueza não é apenas física. Na verdade, ela começa na mente. Quando você se sente fraco, a primeira coisa que pode vir à sua cabeça é que falta algo em seu corpo: energia, força, disposição. Mas na maioria das vezes, a verdadeira fraqueza está na forma como você vê a si mesmo. Você começa a acreditar que não é capaz de alcançar seus objetivos, que os seus sonhos estão distantes demais, ou que você não tem o controle da sua vida. E isso, mais do que qualquer outra coisa, é o que te impede de evoluir. Você já parou para pensar que as palavras que você diz para si mesmo todos os dias têm um impacto profundo na sua realidade? Cada "não posso" ou "isso não é para mim" é um tijolo a mais na construção da sua própria fraqueza. Por mais que você tente mudar de atitude, essas palavras são como um eco constante que te impede de avançar. No fundo, você sabe que pode ser mais, mas não sabe por onde começar, ou talvez tenha medo de falhar. Isso acontece com muita gente, mas é preciso entender que esse ciclo de fraqueza não é algo que você deve aceitar. Ele é apenas um reflexo do que você está permitindo que aconteça em sua vida. Muitas vezes o que você chama de fraqueza não é uma característica sua, mas sim uma condição temporária que está sendo alimentada por suas próprias crenças limitantes. Se você olhar para o seu dia a dia, perceberá que existem muitos momentos em que você poderia estar mais focado, mais comprometido, mais presente. Talvez você tenha se acostumado com a rotina de procrastinação, ou tenha se tornado excessivamente confortável com a ideia de que não há nada de errado em ser como sou. Mas o problema não é ser como você é. O problema está em não querer ser mais. A fraqueza não é algo intrínseco. Ela é uma construção mental que se perpetua conforme você permite que ela se instale. E acredite, essa fraqueza pode ser vencida. Mas para isso você precisa entender que ela não vem de fora. Não é a sociedade, não é a sua família ou amigos que estão te impedindo de ser mais forte. É a sua mentalidade. Veja bem, os maiores obstáculos que você enfrenta não são os problemas externos, mas sim a maneira como você lida com eles internamente. Cada desafio que você encontra ao longo do caminho, seja no trabalho, nos relacionamentos ou em seus projetos pessoais, é uma oportunidade de crescimento. Mas quando você se vê como alguém fraco, você acaba fugindo desses desafios. Você sente que não é capaz de superá-los e muitas vezes sequer tenta. Em vez de enfrentar as dificuldades, você as evita, perpetuando a sensação de que está preso em um ciclo de fracasso. A realidade é que, por mais que você tente se enganar, essa fraqueza mental e emocional está tomando conta de sua vida e o impede de dar o primeiro passo. Então, o que acontece? Você se sente paralisado, sem força para mudar, acreditando que talvez algo de errado tenha acontecido e que você não consegue sair desse lugar. Mas a verdadeira fraqueza está em não tentar. A sensação de estar fraco não se resume apenas à falta de motivação ou energia. Ela vai além. Ela se reflete na forma como você lida com as dificuldades da vida.
nas decisões que você deixa de tomar, nas oportunidades que você perde por medo de não ser bom o suficiente. A sua fraqueza também se manifesta na sua incapacidade de acreditar em si mesmo, no seu poder de mudar e de alcançar novos resultados. Quando você se sente fraco, é como se você estivesse usando uma lente embaçada que distorce a sua visão. Você não consegue ver a verdadeira força que há em você, porque está preso a uma narrativa de incapacidade que você mesmo criou. E o pior de tudo é que você se acostuma com essa fraqueza, e ela começa a ser a sua realidade. Você começa a se ver como alguém que não tem o que é preciso para ser bem-sucedido. Você começa a acreditar que as coisas boas não são para você, que o sucesso é algo que acontece apenas com outras pessoas, mas nunca com você. O mais desafiador dessa situação é que, muitas vezes, você sequer percebe o quanto está sendo impactado por esse ciclo negativo. Você pode estar preso a uma rotina de autossabotagem, onde inconscientemente escolhe não dar o seu melhor, escolhe não enfrentar os seus medos e escolhe não lutar pelo que quer. Quando você se sente fraco, você começa a se afastar dos seus objetivos. Em vez de investir tempo e energia para alcançar suas metas, você se rende ao medo do fracasso. E isso cria um círculo vicioso. Quanto mais você se afasta, mais fraco se sente, mais inseguro fica. E quanto mais inseguro fica, mais difícil se torna sair desse ciclo. Agora, pense por um momento. E se essa fraqueza não fosse algo imutável? E se tudo o que você está enfrentando fosse uma ilusão que poderia ser quebrada? A boa notícia é que isso é possível. A fraqueza, seja ela física, mental ou emocional, não é um estado permanente. Você não nasceu fraco e não precisa morrer sendo fraco. A verdadeira força está em mudar a forma como você encara os desafios. Ela está em entender que você tem o poder de virar a chave e mudar a narrativa que tem sobre si mesmo. Não se trata de ser perfeito, mas de ser mais forte do que você imagina. A fraqueza não surge do nada. Ela é gerada e sustentada pela maneira como você percebe o mundo ao seu redor e, principalmente, como você se percebe dentro dele. A mente humana é incrivelmente poderosa, e o modo como você escolhe usar essa ferramenta pode ser a diferença entre uma vida cheia de realizações e uma vida de limitações. Quando você se vê como fraco, isso não é uma questão física, mas sim uma questão de mentalidade. Cada pensamento negativo que você tem sobre si mesmo vai moldando sua realidade e, aos poucos, vai diminuindo sua capacidade de agir e de superar os obstáculos. Quando você acredita que é fraco, você começa a tomar decisões baseadas nessa crença. Essas decisões não são aleatórias, mas sim o reflexo de uma visão limitada sobre suas próprias possibilidades. A mentalidade de fraqueza é, portanto, uma prisão invisível que se autoalimenta. Quanto mais você se sente incapaz, mais você age de forma a confirmar essa sensação. Cada vez que você evita um desafio, cada vez que se recusa a tentar algo novo, você está alimentando essa fraqueza, fazendo com que ela se torne cada vez mais presente em sua vida. A sua mente é um campo fértil para aquilo que você semeia. Se você semear fraqueza, insegurança e medo, é isso que vai crescer dentro de você. Se você constantemente se diz que não pode, que não tem o necessário, ou que as coisas boas são para os outros, você estará criando um ciclo de negatividade que vai moldar sua percepção da realidade. Quando você acredita que não é capaz de alcançar algo, não importa o quanto o mundo ao seu redor ofereça oportunidades, elas não serão percebidas como possibilidades. Elas serão vistas como obstáculos intransponíveis. Isso acontece porque a fraqueza não é algo que se limita ao seu corpo, mas algo que se reflete em suas atitudes. Cada vez que você se vê incapaz de avançar, você se fecha para o mundo, deixa de ver as oportunidades e os caminhos que poderiam te levar a algo maior. Essa visão distorcida sobre si mesmo limita suas ações e limita as possibilidades de alcançar o que você realmente quer. A mentalidade de fraqueza também tem um efeito devastador sobre sua autoconfiança. Quando você constantemente duvida
de si mesmo. Quando se sente fraco e incapaz, você começa a acreditar que os outros são mais capazes, mais inteligentes, mais fortes. Esse tipo de pensamento cria uma barreira invisível entre você e seus objetivos. Em vez de ver desafios como algo a ser superado, você os vê como algo intransponível, como uma montanha que você jamais será capaz de escalar. Isso, muitas vezes, leva a uma sensação de paralisia. Você sabe o que precisa fazer, mas se sente incapaz de fazer. O medo do fracasso, a sensação de inadequação, vão se tornando cada vez mais intensos, e você começa a se afastar das oportunidades que surgem. Você passa a esperar que algo externo aconteça para que as coisas mudem, como se o sucesso fosse algo que fosse dado a você de forma aleatória, sem que você precise fazer algo para conquistá-lo. O impacto dessa mentalidade é imenso. Quando você se vê como alguém fraco, você também acaba se cercando de outras pessoas que compartilham a mesma mentalidade. O ambiente em que você está inserido tem um papel fundamental na construção da sua visão sobre si mesmo. Se você convive com pessoas que também têm uma mentalidade de fraqueza, que se lamentam, que acreditam que o mundo é contra elas, você acaba se influenciando por esse padrão de pensamento. O resultado é que você começa a ver a vida com os mesmos olhos, com medo, com insegurança e com a crença de que nada vai dar certo. Isso cria um ciclo vicioso, onde a sua realidade está diretamente ligada à mentalidade que você carrega. Quando você está preso nesse ciclo, pode até perceber que as coisas ao seu redor não mudam. Mas o que você não percebe é que a verdadeira mudança deve começar dentro de você. É na sua mente que está o maior obstáculo, e é nela que a transformação precisa acontecer. A mentalidade de fraqueza também afeta a forma como você lida com as dificuldades e os obstáculos que surgem ao longo do caminho. Quando você se vê como fraco, qualquer dificuldade parece ser uma montanha impossível de escalar. O simples fato de enfrentar uma dificuldade é suficiente para fazer você duvidar de suas capacidades. Em vez de ver um desafio como uma oportunidade de crescimento, você o vê como uma prova de sua falta de habilidade ou força. Isso obviamente cria um enorme bloqueio. Quando você se sente fraco, você evita o confronto com o que é difícil. Você se esquiva dos momentos que exigem coragem e esforço, simplesmente porque não acredita que é capaz de superá-los. E mais uma vez, o medo e a insegurança ganham força, tornando ainda mais difícil dar o próximo passo. Além disso, a mentalidade de fraqueza está intimamente ligada à procrastinação. Quando você se sente fraco e incapaz, tende a adiar aquilo que precisa ser feito. O medo de falhar se torna maior do que a vontade de tentar, e o simples ato de começar algo parece um desafio impossível. Você se perde no ciclo da procrastinação, adiando decisões importantes, adiando a mudança que tanto deseja. Isso cria um sentimento de frustração, porque você sabe o que precisa fazer, mas não consegue agir. Cada vez que você procrastina, alimenta ainda mais a ideia de que não é forte o suficiente para seguir em frente. Esse ciclo se repete constantemente, e a fraqueza vai se tornando cada vez mais enraizada em sua vida. Se você olhar para a sua vida, perceberá que a fraqueza que você sente não vem de fora, mas de dentro. Ela não é algo que o mundo impõe a você, mas algo que você permite que cresça dentro de sua mente. As circunstâncias da vida podem ser desafiadoras, mas a forma como você reage a elas é o que realmente determina sua trajetória. Quando você começa a perceber que a fraqueza é uma criação mental, você começa a entender que ela pode ser desfeita. Não é uma sentença de vida. Não é algo que você tem que carregar para sempre. Ao mudar sua mentalidade, você muda a forma como vê o mundo, os desafios e a si mesmo. E quando você começa a se ver como alguém forte, as possibilidades se tornam infinitas. A verdadeira transformação começa com a mudança de mentalidade. Não importa onde você esteja agora ou o quão fraco você se sinta, o poder de mudar sua realidade está em sua mente. Quando você começa a questionar as crenças limitantes que tem sobre si mesmo, abre a porta para um novo mundo de possibilidades. As crenças que você carrega sobre si mesmo
são as que determinam suas ações, decisões e até mesmo a forma como você se vê diante das dificuldades. Portanto, a chave para superar a fraqueza é começar a mudar essas crenças. A fraqueza não é uma condição permanente, mas sim uma percepção distorcida que pode ser alterada assim que você decide que é hora de mudar. O momento de transformação começa quando você decide que não vai mais se conformar com o que a sua mente tem dito sobre você. Essa mudança de mentalidade começa com uma tomada de consciência. Você precisa reconhecer e admitir para si, mesmo que as crenças limitantes não são fatos, mas apenas narrativas que você criou ao longo do tempo. Elas são baseadas em experiências passadas, em medos não resolvidos e em falhas que você considerou definitivas. Mas essas falhas não definem quem você é. Elas são apenas momentos no seu caminho, momentos que não foram ideais, mas que não devem definir o seu futuro. Quando você começa a mudar sua mentalidade, começa a ver as falhas como oportunidades de aprendizado, não como confirmações de que você é fraco ou incapaz. Você começa a se ver como uma pessoa que, mesmo diante de adversidades, tem o poder de se reerguer e seguir em frente. Uma das primeiras coisas a se fazer é substituir a autocrítica pela autocompaixão. Quando você se vê como fraco, tende a ser extremamente duro consigo mesmo. Cada erro, cada fracasso é amplificado na sua mente e você começa a acreditar que nunca será capaz de superar seus próprios limites. No entanto, essa autocrítica excessiva só alimenta a fraqueza, pois ela reforça a ideia de que você não tem o que é preciso para ser bem-sucedido. A autocompaixão, por outro lado, permite que você aceite suas imperfeições e erros como parte do processo de crescimento. Isso não significa se acomodar ou aceitar a mediocridade, mas sim entender que os erros são inevitáveis e fazem parte de qualquer jornada de sucesso. Quando você começa a tratar a si mesmo com mais compreensão e menos julgamento, você abre espaço para o crescimento real, porque reconhece que a perfeição não é o objetivo. O objetivo é a evolução constante. Outro ponto fundamental dessa mudança de mentalidade é a eliminação da mentalidade fixa. A mentalidade fixa é aquela em que você acredita que suas habilidades e talentos são inatos e imutáveis. Quando você tem essa mentalidade, você tende a evitar qualquer situação que envolva risco ou fracasso, porque acredita que se não for bom o suficiente logo de cara, nunca será. Essa mentalidade cria uma barreira invisível que limita sua capacidade de crescimento. Já a mentalidade de crescimento, por outro lado, é aquela em que você acredita que pode desenvolver suas habilidades e capacidades com esforço e prática. Quando você adota essa mentalidade, você se torna mais resiliente diante das dificuldades. Você vê cada desafio como uma oportunidade para aprender algo novo, em vez de vê-lo como um obstáculo intransponível. Essa mudança de mentalidade é um dos maiores passos que você pode dar para sair da sensação de fraqueza e começar a se fortalecer. Além disso, para fortalecer a mente e superar a fraqueza, é essencial criar hábitos que nutram o seu corpo e a sua mente. Não se trata apenas de um trabalho interno, mas também de um trabalho externo que complementa a transformação interna. Se você não está cuidando de sua saúde física e emocional, vai ser mais difícil manter uma mentalidade forte. O corpo e a mente estão interligados e quando você negligencia o corpo, a mente também sofre. Portanto, uma alimentação saudável, a prática regular de exercícios e o descanso adequado são fundamentais para construir uma base sólida para o seu bem-estar mental. Quando você se sente bem fisicamente, sua mente se torna mais forte, mais focada e mais capaz de enfrentar os desafios da vida com confiança. Quando o corpo está forte, a mente também se fortalece, pois você começa a perceber que tem o controle sobre o que faz com o seu corpo e, por consequência, sobre a sua vida. Outro aspecto crucial dessa transformação é a importância da persistência. Superar a sensação de fraqueza não acontece da noite para o dia. Não há uma fórmula mágica para se tornar uma pessoa forte de uma hora para outra. A mudança requer esforço constante, paciência e persistência.
Quando você está em um processo de reprogramação mental, haverá momentos em que você vai querer desistir. Momentos em que você vai sentir que está regredindo. Mas é nesse momento que a verdadeira força se revela. Persistir, mesmo quando as coisas não estão indo como você gostaria, é o que vai te transformar. Não se trata de nunca cair, mas de se levantar a cada vez que você cair. A persistência é o que vai te impulsionar para frente, mesmo diante das dificuldades. Além disso, ao adotar essa nova mentalidade, você começa a atrair resultados diferentes. Quando você começa a se ver de uma forma mais positiva e capaz, as oportunidades começam a aparecer, as pessoas começam a perceber a sua confiança e o mundo começa a reagir de forma diferente. Você começa a agir com mais confiança, a tomar mais decisões e a arriscar mais. O simples fato de mudar a forma como você se vê já gera uma transformação no ambiente ao seu redor. Você se torna mais capaz de reconhecer as oportunidades e as pessoas que estão alinhadas com seus objetivos. E isso fortalece ainda mais a sua trajetória. Assim, o ciclo de fraqueza começa a ser quebrado, e você começa a criar um ciclo de força, confiança e ação. Essa mudança de mentalidade é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para deixar para trás a fraqueza e começar a viver a vida que sempre desejou. Ela não acontece de forma mágica, mas sim através de pequenas ações e mudanças diárias. Cada pensamento positivo, cada pequena vitória, cada vez que você escolhe dar o seu melhor, vai te levar para mais perto da versão mais forte e realizada de si mesmo. Quando você está imerso em um estado de fraqueza, um dos maiores obstáculos a ser superado é a paralisia que se instala em sua mente. A sensação de não ser capaz de agir, de não ter força suficiente para tomar decisões ou dar passos em direção aos seus objetivos, é uma das características mais prejudiciais desse estado. A fraqueza mental se alimenta da inatividade, pois quanto mais você deixa de agir, mais forte se torna o sentimento de incapacidade. Esse ciclo é perigoso, pois cria um bloqueio psicológico que te impede de fazer qualquer movimento, mesmo que seja em direção à melhoria. O medo do fracasso, a dúvida sobre as próprias habilidades e o receio de errar te paralisam, e você acaba ficando preso no mesmo lugar, sem saber como sair dessa situação. A mente, em sua falta de ação, cria cenários desastrosos sobre o futuro. E sem perceber, você começa a acreditar que não tem mais o controle da sua vida. É essencial entender que a ação é o antídoto para essa paralisia. Não importa o quão pequeno seja o primeiro passo, ele é o que vai quebrar o ciclo de inatividade. A inatividade, muitas vezes, é alimentada pela busca incessante pela perfeição. Quando você se sente fraco, tende a pensar que deve fazer tudo da maneira perfeita, ou caso contrário, não vale a pena tentar. Esse pensamento é profundamente limitante, porque a perfeição é uma ilusão, e a ação é a única coisa que traz resultados reais. A única maneira de mudar sua realidade, sair do estado de fraqueza e começar a alcançar seus objetivos é começar a agir. Cada pequena ação que você toma, mesmo que pareça insignificante, é um passo em direção ao fortalecimento. A cada ação, você vai aprendendo, ajustando e principalmente se sentindo mais capaz. A ação, quando tomada de forma consistente, tem o poder de transformar qualquer situação. Mesmo que você tenha dúvidas ou medos, quando começa a agir, o simples fato de sair do lugar e enfrentar o desafio já gera um novo senso de confiança em si mesmo. Isso acontece porque o cérebro, ao perceber que você tomou uma atitude, começa a reinterpretar a situação e a colocar a sua ação no centro do processo. Você não mais vê o desafio como uma ameaça, mas como uma oportunidade de crescimento. E é isso que vai criando a verdadeira força dentro de você. A capacidade de agir, mesmo quando o medo e a dúvida estão presentes. O mais importante é não deixar que esses sentimentos te paralisem. Ao agir, você está dizendo para a sua mente que é mais forte que as suas próprias limitações. Esse processo de ação também é fundamental para o desenvolvimento da resiliência.
A resiliência é a capacidade de se recuperar de situações adversas, e ela só pode ser construída quando você começa a se colocar em situações que exigem superação. Muitas vezes, o medo de falhar e de não ser bom o suficiente impede você de tentar. Mas a verdade é que as falhas são parte essencial do processo de aprendizado. Cada vez que você falha e se levanta, você se torna mais forte, mais preparado para enfrentar os próximos desafios. A cada ação, você vai ganhando mais confiança em sua capacidade de lidar com o que vier pela frente. E ao construir essa confiança, você cria uma mentalidade de força que te acompanha em todos os aspectos da sua vida. É importante também entender que a ação não precisa ser grandiosa ou radical para ser eficaz. Muitas vezes pensamos que precisamos fazer mudanças gigantescas para mudar de vida. Mas a verdade é que as pequenas ações diárias são as que realmente geram resultados ao longo do tempo. Comece com o que você tem em mãos, com os recursos que você tem à disposição. Não espere pelas condições ideais ou pela motivação perfeita para agir. Quando você age, mesmo sem toda a confiança ou sem todas as condições ideais, você está criando o momento necessário para continuar avançando. O segredo está na constância, na repetição da ação, até que ela se torne parte de quem você é. A ação regular é o que vai te tirar do estado de fraqueza e te colocar no caminho da força. Essa mentalidade de agir independentemente das condições é o que separa os que são bem-sucedidos dos que permanecem estagnados. Pessoas bem-sucedidas não esperam pela perfeição, elas simplesmente começam a agir, mesmo que o caminho não esteja completamente claro. Elas sabem que a clareza virá com a prática e com o tempo. A ação é o que permite ajustar o curso ao longo do caminho. E mesmo que você cometa erros, a ação contínua é o que vai permitir que você aprenda com esses erros e se aprimore constantemente. Outra forma importante de se libertar da paralisia é entender que a ação não precisa ser solitária. Muitas vezes a sensação de fraqueza vem da crença de que você precisa fazer tudo sozinho. Esse peso extra de carregar a responsabilidade inteira pode ser esmagador. No entanto, uma das chaves para a superação da fraqueza é a colaboração. Você não precisa enfrentar todos os desafios sozinho. Procure apoio quando necessário. Compartilhe suas dificuldades com outras pessoas. Busque mentores, colegas ou grupos que possam te ajudar a seguir em frente. Quando você compartilha o peso da jornada, fica mais fácil seguir em frente. As pessoas ao seu redor podem oferecer diferentes perspectivas e soluções, que podem acelerar seu progresso e fortalecer sua confiança. A ação também pode ser mais poderosa quando você define objetivos claros e pequenos marcos a serem atingidos. Quando você está no processo de mudança e transformação, o simples fato de ter um objetivo claro na mente pode te motivar a continuar agindo. Defina o que você quer alcançar e crie um plano de ação para chegar lá. Esse plano não precisa ser perfeito, mas deve ser um guia que te ajude a dar o próximo passo. A cada pequeno objetivo alcançado, você se sentir mais forte e mais capaz. Isso cria um ciclo positivo de ação, confiança e resultados, que vai te impulsionar para frente, superando a sensação de fraqueza. Por fim, é importante lembrar que a ação é a chave para superar a fraqueza, porque ela te coloca no controle da sua vida. Quando você age, você está tomando o destino em suas mãos. A fraqueza vem da sensação de impotência, da crença de que você não tem controle sobre suas circunstâncias. Mas quando você começa a agir, mesmo diante da dúvida, você se coloca como o protagonista da sua história. Você se torna o responsável pela sua própria mudança e pelo seu sucesso. E assim, a ação vai se tornando cada vez mais natural, fortalecendo sua mente, seu corpo e sua vida. Chegamos ao ponto crucial de qualquer jornada de superação: a persistência. A força não é algo que aparece de uma vez só, mas sim uma construção contínua, um processo gradual de fortalecimento. Muitos acreditam que para ser forte é preciso uma mudança radical, mas a verdadeira força se constrói nos pequenos momentos.
nas atitudes diárias, na resistência diante dos desafios. A persistência é o que te mantém no caminho, mesmo quando as dificuldades parecem insuperáveis. É ela que faz com que você continue a caminhar, mesmo quando as forças começam a se esgotar. Sem persistência, você nunca alcançará o sucesso, porque desistir será sempre uma opção tentadora. O maior erro que você pode cometer ao tentar sair de um estado de fraqueza é esperar por resultados imediatos. A mudança verdadeira e profunda leva tempo e exige consistência. Quando você se dedica a algo com persistência, não importa se os resultados demoram a aparecer. O que importa é que você está se movendo na direção certa, constantemente evoluindo. E cada passo que você dá, cada tentativa que você faz, contribui para um progresso maior, mesmo que não seja visível no início. A persistência é a qualidade que separa os que ficam na fraqueza dos que superam as dificuldades e se tornam mais fortes a cada desafio. Além disso, a persistência tem o poder de criar uma mentalidade de crescimento constante. Quando você entende que o progresso é algo contínuo e não um destino final, você deixa de se preocupar com falhas momentâneas. Cada falha, cada erro, torna-se apenas uma oportunidade para aprender e ajustar seu caminho. A persistência não é sobre nunca falhar, mas sim sobre nunca desistir. Cada obstáculo que aparece no caminho é uma chance de mostrar o quanto você é capaz de superar. E à medida que você supera essas barreiras, vai se tornando mais forte mentalmente e emocionalmente. A resistência diante das adversidades é o que constrói a verdadeira força interior. Ao persistir em sua jornada, você começa a perceber que não existe um fim, mas sim um ciclo contínuo de desafios, aprendizados e evolução. Sua percepção sobre o que significa ser forte muda completamente. A força não está em nunca cair, mas em levantar-se a cada vez que isso acontece. E quando você mantém essa persistência, você acaba se tornando um exemplo para os outros. Sua capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo parece difícil inspira aqueles que estão ao seu redor a fazer o mesmo. E assim, você cria uma rede de força ao seu redor, onde todos aprendem uns com os outros e se fortalecem mutuamente. Por fim, a verdadeira superação não vem de uma única grande ação ou decisão, mas sim de um conjunto de pequenas escolhas feitas ao longo do tempo. Cada escolha de persistir, cada esforço diário, cada movimento em direção à superação, vai consolidando a força dentro de você. Portanto, se você quer sair da fraqueza, não espere por uma mudança mágica. A chave está em agir, persistir e acreditar no processo. Não importa o quanto demore, o importante é continuar se esforçando, aprendendo e crescendo. A fraqueza é apenas uma fase temporária, mas com persistência, você pode criar uma força inabalável. E essa força vai te levar a lugares que você nunca imaginou ser possível.